Oi, gente. Estamos vendo uma grande repercussão e uma grande polêmica na taxação das importações. Recentemente, inclusive, o Fernando Haddad disse que não conhece a Shein e defendeu uma taxação adequada para tirar o buraco da isenção de produtos de menos de US$ 50, porque muitas empresas se aproveitavam dessa isenção para mandar produtos fingindo que era uma pessoa física para uma pessoa física, quando na verdade era uma empresa, para se aproveitar desse espaço, né? E tiveram reportagens como essa aqui: Lula, inimigo da Shein, da Shopee, do AliExpress. Haddad explica porque sua blusinha vai ficar mais cara. Claro, um sensacionalismo em cima dessa questão. Agora, essa é uma questão que precisa ser melhor compreendida e melhor analisada, não é? Se nós pararmos para pensar, se nós permitirmos sem taxação que produtos venham do exterior, e mesmo os produtos que ultrapassam US$ 50, como a taxação é feita por amostragem, muitos produtos acabam não sendo taxados. Então, se nós não fizermos nada com relação a isso, isso vai significar que a riqueza brasileira vai financiar empregos na China e em outros países. Parem para pensar. Você compra um produto em um outro país. Ele chega no Brasil e muitas vezes não é taxado, não é? Então, o dinheiro produzido no Brasil, que você ganhou, ele é enviado para esse outro país e ele fica integralmente lá e nada fica no nosso país. Então, obviamente, que isso vai contribuir para o enriquecimento do país que produziu aquele produto e para o empobrecimento do Brasil. Mas é óbvio que essa medida é impopular porque são pessoas da classe média que muitas vezes recorrem a isso para conseguir comprar produtos mais baratos. Porque os produtos nessas lojas no exterior muitas vezes são muito mais baratos do que os produtos no Brasil. Eu já comprei algumas vezes, poucas é verdade, algumas vezes no AliExpress, por exemplo. Agora, o meu cálculo era que mesmo que eu fosse taxado em 60% dos produtos que eu comprei, mesmo assim ainda valeria a pena. Porque eram produtos que no Brasil o preço era muito maior do que o dobro. Em alguns casos era o triplo do preço no Brasil, o produto que eu comprei na AliExpress. Então, nesse caso, fazia todo sentido, mesmo considerando uma potencial chance de ser taxado, não é? E a questão agora central é a seguinte: como é que nós vamos lidar com isso? O que fazer diante disso? O governo está errado em querer taxar isso? Não. Mas o preço dos produtos no Brasil também é muito elevado? É. Isso coloca que a solução a longo prazo não é simplesmente taxar em 60% as importações. A solução passa por uma reforma tributária que diminui o tributo de produtos para o consumo produzidos no Brasil. Mas o problema é que a gente sabe que mesmo a diminuição tributária por si só não seria uma garantia de que os produtos vão ser competitivos com preço nesse chamado e-commerce, nesse comércio de internet. Por quê? E aí vem uma outra parte do problema. Inflação num país como o Brasil é produzida em grande medida pela ganância dos capitalistas. Os capitalistas, quando eles percebem que eles têm uma margem para o mercado interno, eles mantêm ou aumentam o preço. É por isso que muitas vezes, quando o dólar cai, a gente não sente imediatamente uma queda em preço de produtos tabelados em dólar. E deveria acontecer, mas por que não acontece? Porque os capitalistas aumentam suas margens de lucro. Porque é a demanda que define o preço que eles colocam. Se a demanda continua, mesmo com preço elevado, o dólar pode cair. Aliás, como está caindo, vou mostrar aqui para você, o dólar fecha em queda pelo terceiro dia e vai a 4,92. Dólar cai pelo terceiro dia consecutivo. Entenda os motivos. Tem razões internacionais e tem razões nacionais. As razões internacionais têm a ver com
a queda de inflação nos Estados Unidos, né? Que veio abaixo do esperado pelo mercado financeiro, e a queda no índice chamado Risco Brasil, que caiu, e caiu porque a Haddad apresentou o arcabouço fiscal, porque o governo Lula está se mostrando um governo responsável. Mas a queda do dólar não reverte imediatamente na queda de preços. O que fazer diante disso? Claro que uma reforma tributária que diminua impostos e tributos sobre o consumo é importante. Mas eu penso que ampliar e favorecer a produção nacional dos produtos é fundamental. Nós temos que ampliar, reindustrializar o Brasil e ter uma produção especialmente de cooperativas. Nós temos que expandir o trabalho cooperado, o trabalho associativo e ter mais produção de blusas, de equipamentos de informática, de tecnologia em território nacional. Se nós produzirmos em maior quantidade, com maior escala, e contribuirmos com a produção em larga escala, inclusive de associação de cooperativas, e o Estado deve atuar nisso, o preço dos produtos pode, enfim, cair. Porque se você aumenta a oferta do produto e você aumenta a escala do produto, você produz em maior quantidade, o preço se torna mais barato produzir aquele produto e o preço do produto pode cair, pode, enfim, diminuir. E essa é a estratégia fundamental a longo prazo para fazer a população brasileira consumir mais os produtos produzidos no Brasil. Então, no curto prazo, faz todo sentido você fazer a lei valer e também eliminar essa isenção de $50 que estava sendo usada de forma como abuso por certas empresas fingindo que estavam enviando uma coisa física, né? De pessoa física para pessoa física, que não era pessoa jurídica, né? Para uma pessoa física, uma empresa vendendo o produto. Faz todo sentido. E é importante para o país não se tornar cada vez mais pobre e não estar enriquecendo, transferindo riqueza para os outros países. Mas para tornar os produtos, para tornar comida, produtos de limpeza, roupas, itens de tecnologia, inclusive celulares, tudo se tornar mais barato, nós temos que ampliar a produção nacional. E ampliar a produção nacional através de cooperativas e através do trabalho associado é a melhor forma de garantir mais competitividade e de reduzir, assim, os preços dos produtos. Se nós ficarmos dependendo dos grandes oligopólios, do grande capital, eles não vão diminuir tanto o preço quando a tributação reduzir. Eles não vão diminuir tanto. Eles vão tentar, de todas as formas, ficar com eles, a ampliar a margem de lucro deles. É assim que funciona o mercado, não só nacional, como o mercado internacional. Não é? E você reduz os preços quando você amplia a competitividade. Como aqui se formou no Brasil verdadeiros cartéis das grandes empresas, eu penso que o Estado brasileiro tem que atuar ampliando a competitividade, ampliando a produção nacional através de empresas cooperadas. A longo prazo me parece isso. Agora, a medida de taxar importações adequadamente, que não significa aumentar impostos, mas sim utilizar a tributação que existe, eu não sou contra. Inclusive, se isso vier a taxar, eventualmente, uma outra compra que eu mesmo faça. Mas essa taxação não é, a longo prazo, a solução para o problema central da desindustrialização do Brasil. O Brasil precisa voltar a se reindustrializar. O Brasil precisa voltar a produzir e produzir mais. E que o consumo interno e as pessoas no Brasil consumam mais coisas produzidas no Brasil. Aliás, tem uma lei sobre isso que foi proposta pelo Bernie Sanders, né? Lá nos Estados Unidos, o Buy Back America, que é para favorecer que os americanos comprem mais coisas produzidas nos Estados Unidos. Faz todo sentido a gente ter
uma política nesse sentido no Brasil, para que mais da nossa riqueza estimule empregos, estimule geração de riqueza aqui no país. Por isso que a gente precisa ter uma compreensão dessa taxação mais ampla. Ela é impopular, ela causa inconveniente na classe média e na classe trabalhadora que utiliza disso para conseguir produtos mais baratos, mas a solução não é manter essas isenções. E a solução não é só taxar tudo a 60%. A solução é o Brasil se reindustrializar e apostar em uma produção em larga escala com trabalho associado. Essa é uma solução para superar esse problema central, reduzir o desemprego e favorecer a indústria nacional. É o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até lá. Tchau, tchau.